falando um pouquinho sobre o sagrado da unidade, especificamente, que é o encontro de hoje. Esses encontros são feitos, nós somos também um grupo, né? Que a gente tem como objetivo resgatar todo esse sagrado que já habita, que já existe em nós. Honrar essa presença que a gente já é, né? Em todas as suas facetas, seja as nossas sombras e a nossa luz, e aceitar tudo isso em unidade. Então, quando a gente fala de aceitar o eu sou, de ser o eu sou, na realidade é a gente reconhecer toda a essência, né, de amor que nós já somos. Então, esses encontros de segunda-feira, ele vem para desconstruir crenças, para trazer essa unidade, né, do que nós já somos, do feminino, do masculino. E dentro desses entendimentos, a gente quebra estereótipos e traz esses entendimentos e compartilha entendimentos, né? E aí, esse encontro de Zoom na segunda-feira, ele é para a gente compartilhar isso. E se vocês quiserem também compartilhar, não é um encontro onde a gente compartilha experiências pessoais, a gente compartilha entendimentos. Então, sinta-se à vontade, se você quiser abrir o microfone para poder compartilhar um pouquinho da sua experiência, né, dos seus entendimentos, e é isso. Então, sejam mais uma vez todos muito bem-vindos, muita gratidão pela presença de cada um, por se dar essa oportunidade de ampliar, de olhar além e de se permitir ser mais do que tudo, do que você acha que pode ser. E hoje, em especial, eu encontrei com o Saulo, né? Esse encontro com o Saulo aqui. E eu convidei o Saulo para ele trazer mesmo um pouco dessa clareza maior, assim, do que é o sagrado masculino. E o tema que a gente escolheu foi sentir para expandir. E aí, quem é novato aqui e ainda nunca ouviu falar do tema, quando a gente fala do masculino, a primeira ideia que deve vir na cabeça de vocês é um homem, né? Possivelmente. E aí, o que eu digo é o seguinte, na realidade, nós todos temos ambas as polaridades, tanto feminina quanto masculina. E a gente oferece exatamente esse entendimento de que nós somos essas duas coisas e que isso, em graus, em números ou em manifestações diferentes, nós todos, homens e mulheres, apresentamos essas polaridades. Então, assim como preto e branco, em cima e embaixo, feminino e masculino, é só uma ideia dual da mente que existe essa dualidade, mas na realidade nós já desconstruímos para um conceito de unidade, de que nós já somos tudo isso. Querido Saulo, quando você quiser falar, apenas tome a palavra, tá bom? Quer se apresentar? Tem muitos novatos aqui hoje. E aí, pessoal, namastê, muita paz, luz e bênção a todos. É uma delícia estar aqui falando a respeito de algo tão magnífico que flui através do coração de cada ser vivente no planeta e coloca ser vivente qualquer coisa que tenha vida. E se tudo está vivo, somos todos presença em unidade aqui, agindo em ação, nesse exato momento. Desde a ilusão da percepção sobre o que é o tempo, a ilusão sobre a percepção sobre o que é o ser, a ilusão sobre a percepção sobre o que é o sagrado feminino, a ilusão sobre a percepção sobre o que é o feminino. É necessário o que nunca foi esquecido dentro de toda essa sabedoria da alma. Confluência de todo ser agindo e atuando aqui no planeta agora.
Eu quero saber se vocês estão me ouvindo e me vendo bem. Todos? Sim? Sim, tá falhando um pouquinho a sua chamada, Saulo. Tá falhando para todos, é só para mim. Tá picada a Por sua isso, fala. por isso que eu perguntei. Eu vou só ligar um cabo aqui e já já eu volto. Então, eu vou seguindo aqui com vocês, tá? Então, quando a gente traz essa percepção, né, do masculino, ela vem ainda carregada de ideias, né, do que o Saulo acabou de falar, de hipóteses do que é o masculino. E o que a gente entende, assim, como masculino, né? Esse sagrado masculino que habita em todos nós, né? Que a gente entende que existe uma integração e equilíbrio entre as partes, que quando manifesta dessa forma, é um princípio ativador, é uma integração de ação, né? Onde você cria potencialmente, expande todo o seu potencial criativo. E assim como o sagrado feminino, ele é uma capacidade de perceber, de intuir, de receber, né? Então, todos nós, em momentos diferentes, manifestamos essas polaridades. Em relação ao masculino, frente a toda a nossa construção histórica, social, filosófica, ela vem carregada de uma série de distorções, né? Muita ferida desse sagrado masculino, assim como também do sagrado feminino, ocorreu durante toda a história. E aí, de uma maneira bem sutil, assim, bem, na verdade, bem grosseira, bem superficial, o homem ou o sagrado masculino, essa força masculina, ela é feita para poder ser provedor da família, ser sempre forte, sempre insensível. Não há espaço de manifestação, não há espaço para trazer o sentir, né? E essa imagem carregada de comportamentos que são autodestrutivos mesmo, que são regados de sofrimentos, de cobranças, desse estereótipo, né, que se é formado, é que nós oferecemos, assim, de alguma forma, a expansão desse olhar para um olhar mais equilibrado, onde a gente pode atuar com a nossa essência de um acolhimento, de uma harmonização, né, de tudo que nós já somos. Então, foi por isso que surgiu a ideia de trazer o tema do sentir, sentir para expandir, onde esse sagrado masculino em equilíbrio, ele oferece espaço para manifestar-se, e manifestar-se em total essência, em total verdade, seja ela qual for. Pegando um gancho aqui, agora todo mundo me ouve bem, sem picar? Legal. Namastê, pessoal. Pegando um gancho aqui, né, sobre esse sentir para expandir, é o que nós viemos já tocando na tecla já tem algum tempo, já tem mais de ano, inclusive, sobre a sacralidade, né, do permitir-se ser vulnerável. O homem em si, ele sofre com relação a isso. Hoje, coincidentemente, uma pessoa perguntou-me no WhatsApp a seguinte questão: em que lugar da história o homem traz com ele mesmo, traz consigo mesmo toda essa luta, todo esse ódio, todo esse rancor, toda essa desarmonia com relação à mulher? E essa é uma história muito antiga. Essa é uma história muito antiga porque o homem, estou falando bem de polaridade, bem dual, para a gente começar a balizar todo o entendimento da onde a gente vai chegar nesse papo, tá bem?
Então não liguem para absolutamente nada do que está sendo falado aqui com críticas de não dualidade, porque não é esse o caminho hoje. Existiu algo, um código foi tocado. Esse código, código do conhecimento, código da criação, código esse representado por uma maçã. Maçã, simbologia toroidal. Toroide, energia em movimento. Entendam vocês que o ser sagrado, polarizado, encarnado, feminino, traz em si a descoberta do código da criação. Verifica-se também toda essa mensagem, toda essa harmonia do conhecimento vivo trazido aqui, na quantidade de mulheres que temos hoje no caminho espiritual versus quantidade de homens polarizados nesse caminho espiritual. A mulher já traz em si toda a essência do reconhecer-se divina. Por isso foram queimadas, por isso foram execradas, por isso foram taxadas de insuficientes, por isso existiram movimentos que subjugaram a força do feminino. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o masculino, estou falando bem polarizado, tá? O masculino, ser masculino, tanto homem quanto mulher, se colocou acima, além, se colocou valente, bravo, como a Cíntia colocou aqui no início, o detentor da razão, é quem faz, é quem age, é quem sustenta, é quem pega e faz. E esse não pode de forma alguma permitir-se ser vulnerável. Porque se ele permitir-se ser vulnerável, a casa cai, a ferida é exposta, a mágoa aparece. Aquela criança interior não curada que teve que se fortalecer para sustentar, acaba-se exposto como um verdadeiro circo. E isso faz com que, de alguma forma, esse ser perca tudo o que ele compreende como respeito. Temos então duas polaridades trabalhando. Uma sabe que é Deus e quer se libertar. A outra não tem a menor ideia do que está acontecendo, porque sofre infinitamente mais do que a que já está livre. Aí você fala, nossa, mas o homem sofre mais do que a mulher? Falando de polaridades, tá? Ele sofre porque ele não tem a menor ideia de por que ele age assim. Ele sofre porque ele não tem conhecimento nem entendimento do porquê, por várias gerações, ele foi criado dessa forma. Ele não tem válvula de escape com ele mesmo, ele não tem válvula de escape por entre a sociedade e o que ele faz. Ele machuca, ele critica, ele bate, ele mata, ele viola, porque ele não tem para onde ir. Não, isso não é uma desculpa. Ninguém está dando desculpa para nada. Ninguém aqui está dando desculpa. Tudo isso está dentro de código em cima de código, dentro do ser que não tem a menor ideia que isso existe dentro dele. Porque são múltiplas facetas desse ser trabalhando ao mesmo tempo. Aonde você carrega em si
não somente as suas existências, vidas, passagens, qualquer coisa que vocês queiram chamar, mas também de todas as dos seus antepassados. E cada homem carrega em si toda a vitória, toda a derrota, toda a mágoa de todos os seus antepassados, homens e mulheres. E as mulheres carregam de todos os seus antepassados, homens e mulheres. E existe uma teia que está arraigada de ódio, rancor, luta. Quem não está em unidade está em luta. Quem está em sofrimento está realizando escolhas. E daí você tem uma outra faceta também. A do sagrado feminismo. Opa! Espirrei aqui, desculpa. Não. Sagrado feminino, que eu ia falar. Não, sagrado feminismo. Cuida com o sagrado feminismo. Entendam vocês que a maioria das mulheres que estão feministas estão femicistas. E cuida com isso que está acontecendo, porque as almas estão sendo violadas. Falando um pouco do etérico, as almas literalmente estão sendo quebradas diante de tanta luta. E não somente com isso, mas diante de várias coisas que vão sendo colocadas frente a frente em luta. Sobre esse, vários exemplos. Desde políticas separatistas entre homens e mulheres, desde políticas separatistas entre políticas separatistas de partido, como a gente fala, se fosse bom não chamava partido, chamava unido, desde inúmeras outras políticas separatistas que te colocam de fora com o outro, e não dentro, e não junto, e não construindo juntos o nosso sonho de sermos um amor em movimento constante. Se eu me pego como homem não calibrado entre masculino e feminino, e eu estou em extrema luta, se eu estou balizado para o masculino, eu sou violento, eu sou impaciente, eu sou incompreensível, eu sou insensível. Se eu sou um homem e estou balizado, outro aqui para o outro lado, pro feminino, eu sou sensível demais, nenhum projeto meu vai para frente, nada caminha conforme eu gostaria que caminhasse, eu preciso da aprovação de tudo e de todos. Entendam bem, eu não estou falando que a mulher faz isso, eu estou falando de energias, tá bem? Sabe por que eu gosto de falar assim? Porque depois alguém vai mandar uma mensagem falando assim: o Saulo falou que a mulher não age sem pedir. Vocês ficam rindo, isso acontece. Isso acontece. Então eu deixo bem claro para vocês, tá? Então o homem, ele acaba sendo fruto de uma passividade de não ação, de não realização. Então ele fica estagnado, aqui agressivo e aqui passivo demais. Então a gente necessita começar a calibrar essas energias dentro desses encontros, até mesmo para que os homens percebam que ser um homem compreensível, sensível, amável, com um grande coração, de nada tem a ver com a sua sexualidade. Porque essa é uma preocupação do homem. Se eu me mostrar sensível demais, vão achar que a minha sexualidade não é a que eu gostaria que fosse.
Ou não, o que também não faz a menor importância. Mas o homem, para ele ser o provedor, ele necessita de uma forma agressiva colocar o ser animal macho na frente. Até mesmo porque ele pode ser um homossexual ou bissexual ou qualquer coisa que seja e ser extremamente bem resolvido dentro da sacralidade do seu sagrado masculino e do seu sagrado feminino. E extremamente responsável por essa energia de realização, de amor e de acolhimento que só o pai tem com seu filho em todos os processos da sua existência. Quer ele seja hétero, homo, bi, hoje em dia tem tanta coisa, né? A gente já fala tanto faz. Assim como a mulher calibrada em um sagrado feminino e no seu sagrado masculino atua com acolhimento, com realização, atua com total satisfação no ápice de todas as suas realizações, seja familiar, profissional, espiritual. Ela age, ela é a força do acolhimento em ação, o amor sublime de toda gestação em ação, independentemente se é mãe, se não é. A mulher, ela traz consigo todo esse poder energético de ser. A mulher não calibrada com o masculino, ela está em luta. A mulher não calibrada com o masculino, ela está em não aceitação. A mulher não calibrada com o masculino está mais para trás do que para frente, no sentido da nostalgia, da depressão, do que foi, do que era, do que efetivamente do que está acontecendo agora nesse ponto de encontro entre essas duas energias sagradas. Quando se está em luta, nada do que lhe pareça é. Assim como nada do que você escuta é. Tudo chega e reflete. Os dois, masculino e feminino. Eu estou em luta. Vou dar um exemplo muito bobo para vocês. Muito bobo para vocês. Para ilustrar com uma coisa assim do dia a dia. Ao invés de você se emancipar e acolher, você se coloca em luta. Então você está em luta e está atento a absolutamente tudo o que sincroniza com a energia que você está de luta. Por exemplo, eu não tolero os homens que cantam as mulheres na rua. Estou dando um exemplo bobo, eu falei que ia dar um exemplo bobo, tá? Eu não tolero os homens que cantam as mulheres na rua. Eu estou nessa luta, eu acho um absurdo, eu acho uma falta de respeito, e eu tenho um coletivo, e a gente faz isso, e a gente fala, e eu ando com a camisa escrito, e eu levanto essa bandeira e tal. Qual energia você está trazendo para você? Você está trazendo exatamente essa energia, porque o que você emana, você vai receber. Querida, pode ser daqui a 1 hora, daqui a 1 minuto, daqui a 1 dia, mas você vai receber o que você está emanando. Você sai de casa com essa energia. Aí um cara olha para você no ponto de ônibus e faz assim. Aí você xinga, que absurdo. Ele fala assim, poxa, eu só ia perguntar as horas. Você está armado. Você está com uma espada e um escudo para se defender de quê? Você, homem, anda com uma espada e com um escudo e com uma armadura para se defender de quê?
Você, mulher, a mesma coisa para se defender de quê? Sabe de quê? De você mesmo. De não querer olhar para dentro verdadeiramente e reconhecer a harmonia que já é você, que se faz presente. De que não é necessário provar nada para absolutamente ninguém. E que talvez, se estamos falando mais de sagrado masculino aqui hoje, que talvez teu parceiro, tua parceira, teu amigo só esteja aí esperando você tirar essa armadura para que tenha um relacionamento maduro. Mas principalmente retirar essa armadura você consigo mesmo. Sabe por quê? Porque são anos carregando tanto peso, são vidas carregando tanto peso, que talvez você nem se reconheça mais. E que talvez uma dor que você esteja nesse braço é de tanto sustentar um escudo. A dor nos ombros, nas costas, seja de sustentar uma armadura, um escudo, uma espada. Para quê? Sendo que agora é um momento de nós estarmos em casa. E quando eu falo casa, eu estou falando você, em você. Essa é a real quarentena. É o momento de você estar em você e descobrir o melhor de você e o quanto você é capaz de ser amor, de ser verdade, de ser presença, sem luta. Porque nada, absolutamente nada, vai vir dessa luta. Cessa essa luta. O masculino é tão sagrado feito o feminino. E todos nós nos abdicamos do outro lado quando nós nos identificamos com o nosso próprio ego. O que é bom para mim? Eu quero ser visto como? Vocês já pararam para se perguntar o quanto de esforço e energia é gasto para sustentar essa armadura? O tanto de esforço e energia gasto em um caminhar pesado
sendo que basta que a gente reconheça essa sacralidade em nós, para que daí sim se expanda esse universo interior. Eu sinto, eu aceito, eu sou, eu expando. Preste atenção nisso. Do micro para o macro. Quando eu trabalho em mim, eu trabalho toda a humanidade. É por isso que estamos isolados. É perfeito isso. Para que cada um fortaleça o teu próprio ponto de luz. Se eu me reconheço uma verdade manifesta e pura, sem polaridades, eu sou o masculino e o feminino em mim. E se eu sou o masculino e o feminino em mim, eu sou toda a unidade presente. Agora. Eu amo, eu cuido, eu respeito, eu ajo, eu manifesto, eu interajo. Eu sou a vulnerabilidade do sagrado da unidade em ação. E esse eu sou, que é você, que almeja por permitir-se vibrar e fazer a tua própria luz brilhar, porque já passou a época da luta. Nós somos hoje aqui para reconhecermos em nós a história que me levou a fechar a porta do quarto. Se vocês entendem que eu chamo vocês de casa, a porta do quarto é onde você está agora. Preso no sono. Qual a história te fez sair correndo pro teu quarto e fechar a porta? Não tô falando do feminino. Porque o feminino é o abusado. Eu tô falando do masculino. É de quem pega pelo pescoço. É o de quem viola.
Eu não quero você na posição de vítima hoje. Eu quero levantar a sombra do teu masculino. Qual foi aquele momento em que você fez questão de fechar a porta? Porque você sabe que abusou. Você sabe que não tem razão. Você sabe que usou. De você. Nossa internet está muito ruim hoje. Mesmo assim, você se fez de vítima. E se trancou no quarto. Quando verdadeiramente nós iremos nos permitir sermos vulneráveis para termos uma ação responsável, autorresponsável por nós mesmos e todos aqueles que nos cercam. A fim de que a influência e a soberba não prevaleçam em sua mente. A fim de que o coletivo se una ao seu coração para exercer atos infinitos de amor. Não adianta levar para o lado da raiva, porque a raiva é histeria. Eu estou falando de algo mais profundo. De um corte no seu coração. Eu reconheço em mim a oportunidade de ser melhor e realizar comigo mesmo. Para expandir esse ser que eu sou. Para que eu cocrie junto com todos e junto comigo mesmo toda a realização disponível a mim por merecimento. Para que eu possa finalmente inspirar, colocar a mão na porta, abrir essa maçaneta, empurrar essa porta fechada há tanto tempo e deixar com que o sol entre nesse quarto. Tudo lá fora continua a mesma coisa. Mas você mudou.
O reconhecimento da sacralidade em você é diferente agora. Porque você pode ser forte e vulnerável ao mesmo tempo. Você pode suportar e pedir ajuda ao mesmo tempo. E principalmente para os homens você pode estar perdido. Baixar o vidro do seu carro e perguntar como é que você chega lá naquele lugar que você está querendo chegar. Pode pedir, não tem problema. Uma coisa não exclui a outra. Assim como se você é mulher, você tem sim o direito à realização. Você tem sim o direito a toda a cocriação da liberdade em tudo. Você é autossuficiente e autorresponsável para empoderar toda a sua vida. É o impulso do bem, agindo em cada um de nós, florescendo em cada um de nós, sustentando a beleza da fonte em cada um de nós. Acha consigo mesmo uma forma de balizar, primeiro pelas suas atitudes, depois pelos seus pensamentos, depois pelos seus sentimentos, até que você manifeste a cura desse sagrado. Bom, pela atitude primeiro. Se eu sou uma pessoa que espero sempre que o outro diga o que eu devo ou não fazer, tá na hora de eu mudar isso. Como? Agindo. Aí você pode criar a desculpa que você quiser até você chegar no resultado da sua não ação. Não tem problema. Mas é uma forma prática de você lidar com isso. Ou eu sou uma pessoa que eu imponho sempre a minha razão, venço pelo cansaço, venço pela força, pelo poder, pela posição social, ou qualquer outra coisa que vocês queiram colocar. Tá na hora de eu começar a me policiar. Será que as pessoas estão gostando disso? Será que os meus subordinados no trabalho estão gostando disso? Será que minha família está gostando disso? Será que os meus filhos estão gostando dessa atuação comigo? Meus netos, sobrinhos, pessoas? Citei dois extremos, tá? Mas se a gente começar a perceber a nossa atuação, fica simples no dia a dia, a gente começar a identificar como que anda esse balanceamento em mim. Porque ambos são sagrados. Mas é necessário com que haja uma superfície para que seja feito o trabalho de uma forma fluida. Porque as energias elas estão com tantos picos
Um dia eu tô bem, um dia eu tô mal. Um dia eu gosto, no outro dia eu não gosto. Que se você for parar para pensar, você nem se conhece mais e nem se reconhece mais diante de tanta distorção do que até mesmo é o sagrado hoje. Se esse fosse um encontro presencial, Cíntia, se esse fosse um encontro presencial e a gente falasse assim, esse é um encontro de sagrado masculino, ia estar todo mundo do jeito que está aqui. Se falasse que ia ser um encontro de sagrado feminino, iam estar todas as mulheres de saia, cada uma levando uns incensos, uns vaporizador, umas coisas assim, ia estar tocando tambor, música xamânica, e todo mundo ia estar assim, esse é o sagrado feminino, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Gente, é caixa em cima de caixa, que ninguém se sustenta mais e não consegue se encontrar verdadeiramente. É só porque ainda não entrou nessa onda do sagrado masculino, porque daqui a pouquinho o sagrado masculino vira xamânico também. Você vai ver, daqui a pouco o sagrado masculino vira xamânico. Nada contra, eu adoro tambor, fogueira, adoro. Mas entendam que não querer se identificar já cria uma identificação de uma outra caixinha. Hoje eu recebi uma outra mensagem. Eu não falo os nomes, tá, gente? Fiquem tranquilos, eu não falo o nome de ninguém. Mas se não tiver online, a gente fala só pra dar aquela brincadeira. Recebi uma mensagem hoje de uma pessoa falando que não queria seguir muito as minhas regras porque era muito rebelde. Eu falei, bom. Falei assim, olha, ser rebelde já te coloca nas caixas do rebelde. A minha regra é não ter regra. Porque não existe regra. Você quer se colocar na caixa do signo, na caixa do sexo, na caixa da regra, né? Eu sou assim porque eu sou signo tal, ascendente em tal, perere parará, então por isso eu sou assim. Vou viver minha vida assim. Só que a gente está aqui, pessoal, para exercitar exatamente ao contrário. A gente está aqui para perceber o quanto estamos inseridos dentro de histórias e caixas que nos colocam dentro de aprisionamentos emocionais, morais, de julgamentos, de medos, de angústias, de carência, que só dizem respeito a você mesmo, porque você é o seu principal inquisidor. Que está ali se julgando, se martirizando, se castigando. E quem faz isso com você, se não o teu masculino não curado? Saulo, posso comentar uma coisa? Não, tá proibida, Cíntia. Fecha o microfone. Que eu vejo mais comum, assim, dos relatos masculinos, mas tá tudo bem, não tá acontecendo nada. Esse é o discurso que é feito. No entanto, atrás desse discurso tem uma série de comportamentos que a pessoa replica em sofrimento, como, por exemplo, disfunções sexuais, né? Como, por exemplo, a própria violência dentro de casa que você acabou de comentar. E na hora que você faz uma pergunta, o que se tem é, "Não, mas está tudo bem", né? Então, é um cegamento mesmo sobre si, sobre a própria existência, sobre o próprio comportamento que
não existe reflexão, não existe uma pausa para se olhar, para respirar, para entender quem é você, quais são os seus comportamentos, o que que aquilo onde que isso tudo chega, né? Não só para você, mas para todos que te cercam, como você acabou de dizer. Então, é preciso tirar as máscaras, né? O próprio quarto virou a casa. O quarto que você se trancou, você não quis sair de lá e fez dele o seu lar. E fica tão preso, mas tão preso, numa angústia tão profunda, porque não tem mais o espaço da liberdade. Que se sofre sem saber que se sofre. Se dorme sem saber que está dormindo. Porque aquilo já se tornou tão natural que realmente perguntado a resposta é: não tem problema. Não tem nada acontecendo. Porque esqueceu-se de si mesmo. O autocuidado virou coisa de mulherzinha. Não é isso? Imagina um homem virar para amigo dele e falar assim: não, então, já vou sair mais cedo do trabalho porque eu vou na terapia. Não sei, acho que é um ambiente mais cool, isso fica mais aceitável, né? Mas mesmo assim, poderia até mesmo existir uma vergonha, né? De falar com teu amigo, aquele cara que sai contigo, você conversa com tantas, né, sobre tantas coisas e você conta tanta vantagem da sua vida em cima de tudo, né? E você falar que é vulnerável, que precisa de terapia, que vai se cuidar. Imagina. Cadê a sua virilidade? E uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? São conceitos totalmente distorcidos. Conceitos totalmente distorcidos de sexualidade e virilidade com o sagrado masculino, com o ser masculino em si, porque ficou se trancafiado dentro de um quarto e fez dele o seu próprio lar. É engraçado, parafraseando Fred, é engraçado quando a gente se coloca quando a gente se coloca consciente de algumas dessas atuações, principalmente atuações próprias do seu dia a dia, e você começa a perceber que a maneira como você age é exatamente a maneira que você discrimina. Mas eu não estou falando da hora que você age, quando você está pensando, está tudo certo, não. Eu estou falando da tua atitude no momento do caos. A ira, a fúria. Porque é o comportamento que você mais discrimina que aflora. Ele é o que vem. Mas está tudo certo. Não tem problema nenhum. Se você for me perguntar se existe um problema, eu também vou te responder que não tem problema nenhum. Porque nada disso é um problema. Tá tudo certo. Cada um está no seu perfeito lugar e evolução. Mas enquanto buscando-se pela sua realização e liberdade, faz-se necessário levar luz a esta consciência, não para que você tome isso e se recrimine e se julgue, mas trazer luz a essa tua consciência opressora que está em luta
que está em sofrimento para que ela se cure. E ela vai se curar exatamente no ponto em que você não quer olhar. Que é aquela hora que você tem que dar a mão à palmatória e falar assim: eu errei. Vocês querem fazer um exercício? Olha que interessante. Traz à tona na sua consciência uma situação que você sabe que você errou e você tem vergonha dela. Eu não sei se vocês precisam de um tempo para isso ou não. Se não precisarem de tempo, a gente toca o barco. Se precisarem de tempo, o Fred vai cantar para vocês, porque a gente sabe que o Fred canta agora. Vocês precisam de um tempo para ver o Fred cantar ou não? Ai, Fred, desculpa, tô pegando seu pé de novo. Por que será, hein? Fred está escondido pelas câmeras. É. Lembrem de uma situação em que você sabe que errou e você tem vergonha dela. Vai naquele lugarzinho. Olha só que interessante. Nessa mesma situação, congela ela no tempo. Fique de frente, nesse exato momento, para essa pessoa. Para essa situação. Agora, olha para essa pessoa. E fala em voz alta. Me desculpa. Eu sei que eu errei. É simples, né? Então percebam que a autocura, ela não está no outro, ela não está no julgamento, ela não está na luta. Ela está no reconhecimento para expandir-se. Ela está no sentir para uma plena e suprema expansão. De quê? De consciência. Para que se atinja a totalidade. Para apenas ser. Viu que exercício lindo? E se nós estivermos totalmente conscientes, a gente não precisa voltar mais na situação. Porque se porventura essa situação voltar, você vai estar consciente para parar, olhar para a pessoa e dizer: me desculpa, eu errei. E sabe o que acontece quando você faz isso?
um pedacinho do seu coração é colocado de volta. Um degrauzinho é subido, uma pedrinha é colocada. Porque é dentro dessa consciência do nós que se faz o novo ser humano. E é nesse novo ser humano que nós estamos trabalhando diariamente, no constante e perfeito agora. Aproveitem a quarentena. É um presente. Posso te fazer um pedido? Você está perguntando muito, eu vou responder que não todas as horas. Brincando, fala, querido. Queria que você compartilhasse um pouco com a gente sobre o estar em família, dentro desse feminino e masculino equilibrado. Compartilhando tarefas, eu tô falando do dia a dia mesmo. Como que se apresenta? Uai, uai. Sabe? Normal, né? Ela não sabe, ela Ela não escreve com a sabe. gente. A gente não morou 1 mês e meio com você, não, né? Então, você não sabe como que a gente faz as coisas, não. Não, em casa a gente tem muito bem delimitado a não limitação de todos nós. Eu acho que não existe o que ser compartilhado, porque a gente flui dentro do que é necessário no momento, no agora. Então, tudo que eu falar vai parecer que eu estou sendo um homem tentando me justificar a mulher que estou realizando atividades de casa como se não fosse minha obrigação, como pai, ou como dono de casa, ou qualquer outra coisa. Né? Então, se eu fosse falar assim, eu eu dou banho nas meninas, eu varro o chão, eu faço o almoço, eu lavo a louça. Para mim, não é nada além do que eu deveria fazer. Né? Então, dentro desse compartilhar diário, se eu fosse colocar qualquer coisa como se fosse algo engrandecedor para o ser masculino, eu estaria me encaixando dentro de um ser limitado masculino egóico, que coloca como se fosse algo altruísta realizar algo que nada mais é do que o que tem que ser feito. Então, dentro de um total respeito, dentro de uma imparcialidade de objetos como atividades, afazeres, não existe absolutamente nada que não possa ser feito por um homem que é feito por uma mulher ou vice-versa. Agora, eu tenho um exemplo muito bom do cotidiano que a protagonista desse exemplo está até aí. Mamãe vem acompanhado muito, né? Os movimentos da sangue, eu acho que é porque ela fica com essa saudade, que eu já falei que não é saudade, é apego, mas ela não compreende muito bem. Parir homem não pode. Você que pensa, Fred, tem um filme do Arnold Schwarzenegger que ele faz isso. Tem, tá lá na televisão, é só você colocar. Homem pare sim, tá lá, tá no filme, é só colocar. Você vai ver. Que minha mãe que tá até ali, ela protagonizou. Então eu vou dar um exemplo simples
bobo, pequenininho de novo do dia a dia, né? Quando a gente foi ter, né, as meninas, e aí a primeira veio a Caixa, a gente respeitou completamente todas as escolhas dela a nível espiritual, desde o nome dela, a forma que ela queria nascer e tudo mais. Mas uma coisa do cotidiano incomodou bastante as pessoas. O fato dela ter nascido e a gente não colocou brinco nela. Falei, gente, vocês não vão vestir a menina de rosa, vocês não vão colocar laço, ela não vai ter brinco, ela nunca vai usar nada feminino. E a gente assim, gente, é um bebê, ela não é um, né? Ela não precisa se sexualizar, ela é um bebê, né? Ela não precisa ser sensualizada, sexualizada, não precisa ser colocada como fêmea, né? É um bebê, né? E aí foi muito interessante, porque eu acho que foi até uma virada de consciência até da minha mãe. Acho que ela virou uma chave, assim, porque o que que acontece? Quando a gente cria filhos, principalmente filhas, né? E por isso que a gente tem tantos projetos para mulheres na sanga, porque a gente quer edificar o lar, porque a mulher traz a luz para o lar, mesmo, né? De uma forma real, isso que eu estou falando. Por isso que a gente tem os projetos, né? O Flor de Mãe, os projetos muito atuantes do sagrado feminino em si, e outras coisas que traz esse empoderamento feminino. Então, quando a gente cria filhas, né, a gente quer que elas tenham total autonomia e liberdade, né, no mundo para que elas ajam da forma que querem agir sem ficar se desculpando, se punindo ou se justificando para alguém. E o não colocar brinco foi muito interessante, porque o não colocar brinco, as pessoas viam na gente, porque quando a gente quer criar uma criança livre, primeiro ela está livre do sistema. Então ela está livre de tudo o que é comum dentro de um senso comum de toda uma realidade em que as pessoas agem, vivem, né, e tudo mais. Para quê? Para que quando ela tiver realmente a consciência do ser, e depois eu vou contar um caso dela já com esse sagrado balizado, que aconteceu semana passada, ela haja por ela com poder, com realização e com fé, né? Então as pessoas enxergam quem está atuando fora dessa caixa do sistema como sendo arbitrário, como sendo radical. Só que é exatamente ao contrário. Eu não quero seguir o padrão. Então, se eu sou radical por não seguir o padrão, ser livre é ser radical, né? Então minha mãe perguntou assim, mas vocês não vão colocar brinco na menina? Não. Mas coitada da menina, a menina não vai ter brinco, tal, vocês estão... Eu nem lembro qual foi a palavra que ela usou. Vocês estão, sei lá, tirando o direito da menina, sei lá, alguma coisa assim, sabe, de ser mulher, eu não sei o que foi tipo uma coisa assim. Sua mãe é exatamente o contrário. Eu estou dando a ela a total liberdade dela ter ou não a orelha furada dela. É exatamente o contrário. Parece simples quando você escuta isso agora. Só que esse brinco, ele está dentro de toda uma ancestralidade punida e machucada por conta de um sistema imposto de beleza e que pode ser um furo hoje, que pode representar uma coisa muito maior amanhã. Então, ela ser capaz de definir por ela mesma se ela vai querer ou não mutilar o corpo dela.
Nossa, mutilar. Eu não sei quantas de vocês tiveram esse poder de escolha. Acho que até a minha mãe teve esse poder de escolha. Não, acho que não colocaram um brinco nela, ela queria botar brinco na neta, coitada da neta. Geração dos brincos é agora. Geração, Recente. geração dos brincos, Eu né? também escolhi. Você também. Então, assim, é uma oportunidade. E daí vem algo muito interessante, de questão de personalidade. A gente tem um casal de vizinho que tem uma filha da idade dela e todos estamos em quarentena, em total quarentena, ninguém sai de casa, ninguém recebe ninguém. Quando a gente sai para comprar alguma coisa, sai eu e o pai dela e a gente volta. Então as meninas brincam juntas, porque a gente já tá 40 dias, 50 dias, sei lá quanto tempo tem, juntos assim. Então as duas, elas brincam juntas, a nossa mais velha e essa menina. E um fato muito interessante aconteceu semana passada, aonde ela estava na casinha da melhor amiga dela, brincando das coisas que ela mais gosta. E ela estava cansada. Aí eu fui buscá-la. E daí essa é boa, Cíntia. E daí a amiguinha dela virou e falou assim: Não, papai Saulo, a Caixa não vai, a gente tá brincando. Aí a Caixa entrou na frente dela e falou assim: Eu vou sim, eu tô cansada e eu vou pra minha casa jantar, tomar banho e dormir. Tchau. Nossa, simples, né? Para uma criança que fez 3 anos há 2 dias atrás. Tomar uma decisão de estar brincando na casa da melhor amiga e se dar o direito de se permitir descansar porque está cansada. 2 anos. Quantos de nós não fingiríamos estar bem ou deixaríamos com que o outro falasse por nós, como a amiga tentou impor? Porque a amiga impôs, ela entrou no meio e falou assim: então ela não vai, eu vou. Quantos de nós tivemos os nossos direitos cerceados e nos permitimos ser apagados dentro das nossas próprias escolhas? Porque percebe? A tendência natural do ser que quer ser aceito, que quer pertencer, seria virar e falar assim: eu vou ficar aqui. Ou então nem falar nada, deixar com que o outro fale, eu vou continuar brincando aqui porque eu quero deixar minha amiga feliz. Eu quero deixar o outro feliz, eu quero ser aceito, eu quero fazer parte. Então, no dia a dia, pequenas atitudes de criação em liberdade e o próprio exemplo em casa do ser livre dá total autonomia para todos os seres. E se isso dá certo com uma criança, por que não daria certo conosco? Né? Você quer falar alguma coisa? Quer lembrar alguma coisa? Já que a Cintia perguntou de casa, já que você é a mulher da casa. Não? Não? Deixa eu ver o que é isso daqui. Ah, é o Fred que escreveu ali na hora. Parir homem não pode. Pode sim. Então, Cíntia. Você quer abrir para alguma pergunta? Se as meninas não chamar, dá, né? Alguém Claro, quer gente. perguntar? Tá parecendo atendimento coletivo. Ninguém pergunta nada.
Dessa vez em família. Dessa vez em família. A nossa família de 3, né, Cíntia? É. E aí? Bom, então é isso. Deixa eu só fazer uma pergunta. Vocês conseguiram ir naquele lugar onde vocês fecharam a porta do quarto? Vocês conseguiram pedir desculpa na situação de vocês? Se não conseguiu, não tem problema. Mas tenta voltar lá depois e pedir. Naquela situação, naquele movimento, naquele momento. Tenta voltar lá. Volta naquela situação. Agradece. Ho'oponopono ajuda muito isso. Sueli tá ali com a cara de Ho'oponopono dela. Ho'oponopono ajuda muito isso. Pra quem não sabe o que é Ho'oponopono, é só perguntar assim, o que é Ho'oponopono? Vocês vão ver a Sueli explicar pra vocês assim, de forma genial. Você tem alguma pergunta, Cíntia? Nenhuma. Assim. Povo silencioso. Que bom. O que tem amanhã comigo pra eu já fazer a chamada então pro povo? O que tem amanhã? Como é que tá o Antes de esquema você aí de falar da hoje? agenda, Saulo, Ah, só falar para o pessoal aqui que não participa da Sangha e quiser participar. A gente tem grupo de WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube com vários vídeos. Se quiser fazer parte do grupo do WhatsApp, lá a gente passa a agenda diária. eu não Agora, aconselho não. Eu não aconselho não. É muito pipoco no telefone o dia todo. mas tem. Então, quem quiser participar, só me pedir o link, a gente passa. Quem quiser saber mais sobre nós, tem o blog, que o nosso querido Fred sempre faz com muito carinho. E tem muito material sobre todo esse assunto que a gente vem conversando aqui em todos os encontros. É só me mandar uma mensagem inbox no WhatsApp, que estamos todos à disposição. Eu vi que a Cíntia falou, né, a respeito no início, a respeito de muita coisa que a gente faz, o que a gente tem realizado e tudo mais. Então, assim, durante principalmente essa quarentena, né, a gente está num movimento que ele está um movimento diferente do que quando a gente, né, se encontra. A gente está criando oportunidades de ter encontros bem legais, bem interessantes, de manhã, de tarde, de noite, diariamente, meditação, yoga, aula de dança, nossa, alongamento, bate-papo, aula de canto, meditar. Não, então tá assim, tem muita coisa legal, até mesmo para que assim a gente vá realmente se colocando, né, à disposição desse sagrado que somos nós. Até agora, cadê? Tá, 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 tá. Quer que fale a agenda? Não a agenda. Eu queria achar sim, as coisas, né, que a gente tem feito. Até então, o momento, só para vocês saberem, nós já ultrapassamos já mais de 170, 180 atividades desde que a quarentena acabou, para vocês terem uma ideia. Isso. De- Acabou. Desde que... Acabou, tá certo. O quê? Tá certo? Tá certo. Então tá. Então, assim, já tem, sei lá, muita coisa. A gente está com um grupo de profissionais da saúde. Então, se você é um profissional da saúde e quer saber também como que você pode ajudar de alguma forma que a gente tem realizado, a gente está com um grupo de médicos, de enfermeiros, de psicólogos, psiquiatras, várias pessoas. Assim, a gente está com um grupo de acolhimento muito legal, de voluntariado mesmo,
para que a gente evite ao máximo as pessoas a saírem de casa, sanar alguma dúvida, tá precisando, mas eu não sei fazer nada, Salto. Pô, você sabe escutar? Então tem alguém que está muito desesperado em algum lugar que fala a tua língua e que quer conversar com alguém, quer falar alguma coisa, tá ansioso. Então se você tem esse perfil, se você quer conversar com as pessoas, se você quer acolher, a gente já impactou já nessa quarentena mais de 20 mil pessoas só pelo Instagram. As outras redes todas juntas já passamos já mais de cento e tantas mil pessoas. Então a gente está com uma coisa muito legal acontecendo e é isso. Então se você quer realmente fazer a diferença, porque só para finalizar, tá, Cintia? Eu estou pegando aqui o seu gancho. Tem aquelas pessoas que falam assim, nossa, que legal que vocês estão fazendo, mas não atinou que pode fazer a diferença também. Então o nosso caminho é mostrar que você também pode fazer a diferença, independentemente do que você faça, de quem você seja, do que você já fez. A gente está aqui para realmente ser a luz do mundo em ação. É o que a gente está desempenhando aqui. Então, se isso toca teu coração de alguma forma, entre em contato com a gente. A gente está com um grupo maravilhoso, acolhendo muitas pessoas para a gente aumentar esse coeficiente de amor, de luz no planeta. Tá bem? Esse é o recado. Agenda, quem está com a agenda, vê aí, tem o que acontecendo. Amanhã teremos 7 horas. Ixi, peraí. 7 horas com o Fred, com os decretos. 8 horas yoga com o Vitor. Grace, 9 horas são as bênçãos comigo. Maranata com a Rê, 11h30. Depois, 19 horas com a Joelma, aula de dança, que é uma delícia, venham. E às 20h30, satsang com Saulo, a ciência da paz. Estão todos convidados. Viu? Isso é só amanhã, de manhã, de tarde, de noite. A gente tá assim a semana toda. Isso, tem a uma... Sussu! Desculpa, Sussu! Coitadinho! Coitadinha. Obrigada, Fred. Ai, Su, perdão. Então é isso. Se você tá sem fazer nada em casa, se você tem um tempo vago, se você não vai sair para aquele churrasco, vem meditar com a gente. Obrigada, pessoal, pela presença de todos vocês. Obrigada, Saulo, Gratidão, pela presença pessoal. no sagrado. Estamos Gratidão. sempre juntos. Namastê a todos. Boa noite, bom descanso. Muito Uma linda obrigada. noite. Que a gente possa todos os dias se permitir ser. Gratidão. Beijo grande para todos. Tchau, tchau.